Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu, professor Gerdau, trazendo um pouquinho de geografia para o seu dia a dia, para a gente poder compreender sobre ótica geográfica esse mundo que nos rodeia. Nós estamos nas semanas, de correção do Enem 2020, realizada agora em janeiro de 2021, e trazemos agora uma questão sobre a divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho muito questionada a nível internacional, mas que se configurou ao longo do tempo e que infelizmente coloca um mundo desigual aí para a gente. Desigual de todas as maneiras que você pode pensar, inclusive na ótica entre os países. Mas antes de começar a falar sobre isso, toca a vinheta para a gente poder começar. Basicamente, essa questão envolve uma geopolítica também internacional que está desenhada. Eu faço até um convite para você que se interessa por coisas de geografia, que quer conhecer um pouco mais da geografia, que quer entender a geografia do nosso dia a dia, a ativar o sininho, a se inscrever no canal, a compartilhar e comentar os assuntos aí, dando inclusive sugestões de melhoria de conteúdo. Nós estamos aí, galera, na semana nas semanas, né? Porque são várias semanas já que a gente tem corrigido o Enem 2021, 2020, agora realizado em 2021. Ele trouxe várias questões abordando geografia no nosso dia a dia de uma maneira bem visível. Essa questão aí que envolve a relação da divisão internacional do trabalho é uma amostra disso. Vamos à questão então. Ó. A divisão internacional do trabalho significa que alguns países se especializam em ganhar e outros em perder. Nossa comarca no mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se aventuraram pelos mares e lhe cravaram os dentes, na garganta. Passaram-se os séculos e a América Latina aprimorou suas funções. Isso daí está no livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, até uma sugestão de leitura para vocês aí. Escrito na década de 1970, o texto considera a participação da América Latina na divisão internacional do trabalho, marcada pelo quê? Pela produção inovadora de padrões de tecnologia, pela superação paulatina do caráter agroexportador, da apropriação imperialista dos recursos territoriais, da valorização econômica dos saberes tradicionais ou da dependência externa do suprimento de alimentos. Então, o que marca, de maneira geral, essa apropriação da divisão internacional do trabalho para essa região que hoje nós chamamos de América Latina? Basicamente, a apropriação imperialista dos recursos territoriais. E por que a gente chegou a essa conclusão? O texto do uruguaio Eduardo Galeano, simbolicamente chamado de As Veias Abertas da América Latina, apresenta a ideia de que, na divisão internacional do trabalho, alguns países se especializaram em ganhar e outros em perder, como diz o texto. Além disso, no fragmento afirma-se que a América Latina está na posição de perdedora, desde que os impérios europeus, os ganhadores, colonizaram o continente na época do Renascimento e das grandes navegações e passaram a explorar seus recursos, território e mão de obra. Para o autor, tal situação permanece e se agrava após o período colonial e influencia a realidade econômica do continente e do mundo ainda hoje. Se você parar para pensar, infelizmente, essa relação da divisão internacional do trabalho, que é a relação econômica que se estabelece entre os países, entre aqueles que produzem e o que produzem, aqueles que compram e o que o compram, ela é bem delicada, ela se moldou ao longo do tempo, ela se transformou desde lá do Pacto Colonial até as grandes transformações do mundo globalizado hoje, mas infelizmente o que a gente observa ainda é um mundo extremamente desigual, um mundo onde a participação de alguns países que foram colonizados lá nesse período que diz o texto, como no continente americano, na América Latina em especial, infelizmente produziram países com problemas a serem superados muito grandes, com desigualdades socioeconômicas enormes, países que no contexto do texto são perdedores num contexto internacional. Então é importante a gente fazer também interpretação, tá, galera? Porque muitas das questões que envolvem as ciências humanas são de interpretação e conhecimento argumentativo daquilo que ao longo da história e da geografia se configurou. Eu agradeço a audiência, a participação de vocês aqui, convido vocês a estarem no canal, daqui a pouco a gente volta com um novo conteúdo de geografia para o seu dia a dia. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Eu fui!